Quem nunca jogou o coleguinha que não lava a mão depois que sai do banheiro? Quem? Eca, que nojo! A gente tem essa falha tendência que os fariseus também tinham de julgar as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Nos tempos bíblicos, os fariseus estavam tão desesperados para achar alguma coisa para criticar os seguidores de Jesus que até da higiene deles, eles encontravam coisas para apontar o dedo. Tenso. Você já se perguntou por que existem tantas religiões? Se todas as igrejas cristãs usam a Bíblia como base para sua crença, como podem existir tantas igrejas diferentes? O que acontece é que a função das escrituras pode variar de uma igreja para outra. Existem 5 fontes principais que veremos durante essa semana que diferenciam as igrejas entre si. Quer ver quais são? Primeiro, tradição. Segundo, experiência. Terceiro, cultura. Quarto, razão. E quinto, a Bíblia. Essas fontes elas desempenham uma função significativa em todas as teologias e todas as igrejas. Qual dessas fontes ou quais influencia a sua e a minha decisão quando a gente interpreta a Bíblia? Pense comigo, vou explicar melhor cada uma delas. Primeiro, tradição. A tradição pode ser coisas boas ou coisas ruins que a gente recebe dos pais ou das instituições. Infelizmente, hoje a gente tem muitas tradições negativas, muitas atitudes que a gente tem e faz sem pensar, que nos fazem viver um cristianismo morto, um cristianismo robótico. Esses dias mesmo eu vi um meme no Instagram que me deixou muito reflexivo. Achei curioso porque até a frase "vou orar por você" nos dias de hoje tem virado uma espécie de tradição. A gente se acostumou a dizer para os nossos amigos que vamos orar por eles ao invés de ir e ajudar. Orar é fácil, é cômodo e já virou até tradição de um jeito negativo. Oração tem que ser combinada com ação. Ação! Existem outras tradições piores que essa ainda, por isso a gente tem que ficar muito alerta. Me entendam, tradições são importantes, mas quando elas são colocadas acima dos princípios da Bíblia, aí se tornam perigosas. Os fariseus, eles tinham muitas tradições negativas e tinham também essa mania de sair andando pela rua, julgando todo mundo por causa das tradições que eles tinham imposto. Teve um momento que esse julgamento passou dos limites. Logo depois do milagre dos pães e peixes, Jesus embarcou com os discípulos para Genezaré. Não demorou muito para uma multidão já estar em volta de Jesus, tentando falar com ele e tal, ou pelo menos tocar na roupa de Jesus para ser curado. E então vieram os fariseus. Olha só. Mal chegaram lá e começaram a futricar e procurar alguma coisa para criticar Jesus. Quando eles observaram os discípulos comerem de mãos sujas, um deles falou: "Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras?" A tradição acreditava que não podia comer ou beber com as mãos sujas, e aparentemente quebrar esse tipo de lei para eles era mais do que um crime contra a saúde pública. Era questão de religião. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Jesus olhou para eles e disse: "Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens." E disse-lhes: "Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições." Do nosso missionário e também. Que coisa, gente. Eles se preocupavam tanto com a tradição que eles ignoraram a presença milagrosa de Deus entre eles. Esse recado é para nós também. Nunca deixe que a tradição sobreponha a palavra de Deus. Gente, princípio é princípio, tradição é tradição. E eu quero fazer uma perguntinha para você. Existe alguma atitude sua que você percebe que é baseada na tradição e não na palavra de Deus? Não é para criticar seu irmão ou a sua igreja, não. É para se autoavaliar. Escreva aqui nos comentários uma atitude que você tem que eu quero ajudar você a deixar isso para trás, beleza? Voltando aqui, encerrando essa discussão de uma vez por todas, a frase que eu vou dizer a seguir, ela é a base para você conseguir viver esse negócio de tradição no equilíbrio. A tradição, ela deve servir a um princípio e nunca um princípio servir a uma tradição. Entendeu? Segundo elemento que influencia o nosso estudo da Bíblia e que tem dividido muitas religiões é a experiência. Se eu te oferecesse uma passagem grátis, pensa só, para você conhecer qualquer lugar do mundo, qual lugar você sonha em conhecer? Eu tenho muita vontade de ir para Tailândia. Sério, um dia eu ainda vou lá. Eu sigo alguns perfis da Tailândia, mas não é porque eu vejo uma foto da Tailândia que eu posso considerar ter ido lá. Eu posso aprender tudo sobre a Tailândia, ser expert em Tailândia, falar o idioma da Tailândia, mas se eu não fui para raio da Tailândia, eu não posso afirmar que de fato eu experimentei o que é morar lá. A mesma coisa acontece com o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa mais do que falar e ler sobre Deus, precisamos experimentá-lo. A Bíblia diz: "Ponha-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja,
Coloque Deus à prova, experimente Deus. O nosso relacionamento com Deus e com a criação, ele é baseado nas experiências que temos com eles. Não adianta nada a gente dizer que somos cristãos se a gente não convive com Deus ou com o que Ele criou. Uma das maiores necessidades dos cristãos, especialmente daqueles que nasceram na igreja, é experimentar Deus de fato. A gente fala muito dele, mas será que a gente tem experimentado a presença dele na nossa vida? Será que você tem experimentado Deus na sua vida? Sério, experimente Deus, isso faz toda a diferença. Quando você experimenta Deus, tudo muda. A sua fé se torna viva, a sua vida se torna leve e a sua pregação do evangelho fica mais eficiente, porque você para de pregar e começa a testemunhar. Então, irmão, experimenta. Tá bom, vai aprender, tá bom? Terceiro elemento é a cultura. A cultura pode influenciar a gente. O que a gente mora no Brasil é um país só, mas a gente tem muitas culturas aqui dentro. O nosso país é muito rico. A cultura que a gente tem determina muitos dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Hoje em dia a gente vive uma luta e um combate cultural muito grande. A gente precisa estar atento para sermos influenciados apenas pela vertente positiva da cultura. Se a gente não vigiar, a gente vai ser como o povo de Israel, que inúmeras vezes se corrompeu com o envolvimento com as culturas idólatras ali ao seu redor. Gente, as culturas não devem ser demonizadas, não é, isso aí é tudo demônio, tudo, não. As culturas, originalmente, elas fluíram de Deus, que é o autor de toda a arte, que criou tudo com criatividade, que nos criou com criatividade, com uma identidade própria. Por isso, não critique a cultura em si, critique a deturpação da cultura que Satanás faz. Essa é a nossa luta hoje em dia, é conseguir viver a melhor parte da cultura que a gente tem. Temos que avaliar a cultura existente, passá-la pelo crivo da palavra de Deus. E tudo que for de acordo com a palavra de Deus deve ser aceito e vivido, mas o que for contrário deve ser abandonado. Alguns anos atrás eu fiz uma missão em uma tribo indígena. Eu perguntei para o pastor lá que trabalhava com eles qual era o limite, sabe, entre pregar e catequizar. Tipo, eu queria levar Jesus para eles, mas será que com isso eu não estava fazendo eles abandonarem a sua cultura e absorverem a cultura ocidental, a cultura certa que eu quero levar? Será que eu não estava fazendo como os colonizadores que impuseram os costumes e gostos em nome da religião? E aí o pastor, que é indígena, ele me deu uma resposta incrível. Ele disse: BJ, o nosso papel é fazê-los viver o melhor da cultura deles, abandonando aquilo que é nocivo e negativo. Ou seja, nós queremos ajudá-los a viver a melhor versão da sua própria cultura, eliminando padrões negativos e reforçando atitudes positivas. Que top! Não demonize a cultura, não. Viva a melhor versão dela. Para isso, use a palavra de Deus como parâmetro. Ellen White diz que os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e em interesses, mas não devem se isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, não, mas para os elevar e os enobrecer. Quarto, razão. A gente cresceu assistindo aqueles filmes românticos, né? I want to remember. Hashtag me chama Arautos. E nos filmes românticos, né, as pessoas largam tudo pra viver um amor e tal, e não medem esforços pra estar do lado daquela pessoa que eles amam. Aquela paixonite aguda. Pois é, aguda? Aquela paixonite aguda. Isso não tá errado, gente. Só que muitas vezes, quando a gente deixa ser levado pelo coração, a gente acaba quebrando a cara lá na frente. A gente tem que ser sempre um pouco racionais, sabe? Boa, editor. O problema é que desde o iluminismo do século XVIII, a razão assumiu uma nova forma, uma forma dominante, especialmente no mundo ocidental, que vai muito além da capacidade de pensar e chegar a conclusões corretas. Depois dessa revolução, desse período histórico, tudo que não podia ser racionalizado era extinto. E, gente, isso prejudicou em muito as escrituras, porque tudo que não era evidente para a razão era descartado e até mesmo considerado como falso. Aí o que aconteceu? A visão das pessoas em relação aos acontecimentos milagrosos da Bíblia mudou. Em outras palavras, os milagres deixaram de fazer sentido. Gente, todos os milagres que aconteceram na vida de Jesus, como por exemplo a ressurreição, o nascimento virginal e até a criação em 6 dias, por exemplo, não foram mais considerados verdadeiros e confiáveis porque não podem ser comprovados pela razão. Pior que isso, a nossa capacidade de raciocinar também foi afetada pelo pecado. Somente quando a gente aceita a revelação de Deus, corporificada em sua palavra escrita, como suprema na nossa vida, e a gente se coloca disposto a seguir o que está escrito aqui, só quando a gente faz isso, a gente pode raciocinar corretamente. Por isso entenda que nem tudo pode ser compreendido pela razão, afinal, se fosse assim, não existiria necessidade da fé. Deus nos abençoa com muitas provas e com muito conhecimento que confirma a sua palavra, só que muitas coisas da palavra dele permanecem sem resposta. E isso acontece para exigir em nós a fé. Use a palavra de Deus como base para a sua razão. Tenha uma fé inteligente, mas tenha consciência de que nem tudo é explicado pela razão. Muitas coisas só podem ser compreendidas e aceitas pela fé.
Quinto elemento, a Bíblia. Para nós adventistas, a Bíblia ela tem uma autoridade superior à tradição, à experiência, à razão e às culturas humanas. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa norma pela qual todo o restante precisa ser provado. A gente tem que acreditar e confiar nas fontes que usam a Bíblia como base, mas se usa outra coisa que não é a Bíblia, a gente tem que comprovar para ver se está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Tem gente por aí que diz ter recebido revelações e instruções especiais do Espírito Santo, e a mensagem deles vai completamente contra o que a Bíblia diz. Gente, isso não pode ser aceito como verdade. Somente a Bíblia é a norma confiável para toda a matéria de fé e prática. Se tirarmos a Bíblia do centro, a gente fica vulnerável ao eu acho, eu penso, eu sinto, e aí, meu irmão, o céu é o limite. Como diria os Arrais, pois se tenho a Cristo, tenho a verdade. No assim diz o Senhor e não no eu acho que não fale. Lembre que o entendimento de um texto bíblico ele não acontece quando a gente entende o texto bíblico. Ellen White diz que por meio das Escrituras, o Espírito Santo ele fala a mente e grava a verdade no nosso coração. Fazendo assim, ele expõe o erro, expulsando-o do nosso coração. É pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a si o seu povo escolhido, entendeu? Ou seja, o Espírito Santo ele age por intermédio da sua palavra, assim que ele revela a sua vontade para nós. Mas BJ, o Espírito Santo não é tão importante quanto a palavra de Deus? Sim, gente, claro, mas o Espírito Santo nunca deve ser interpretado como um substituto da palavra de Deus. Pensa comigo, se a Bíblia é a palavra de Deus, um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ela não pode falar algo contrário ao que Deus revelou para os seus autores. Por isso, prove tudo pela Bíblia. Ela e somente ela é a nossa regra de fé e prática. Somente ela vai nos proteger dos eu acho que são pregados por aí. Now the world don't move to the beat of just one drum. Resumindo então, primeiro, tem a Bíblia como base. A Bíblia deve ser base de tudo que a gente acredita. Segundo, os mandamentos são maiores do que a tradição. Pense, a tradição nunca deve ser mais importante do que os princípios e mandamentos. Terceiro, experimente Deus se relacionando com Ele, construindo experiências ao longo da sua jornada e da sua vida. Quarto, viva a melhor versão da sua cultura e não deixe culturas externas negativas te levem para o buraco. E quinto, saiba que a Bíblia não pode ser entendida apenas racionalmente. Não, ela precisa também ser entendida por meio da fé. Hoje, o que tem influenciado o seu distanciamento de Deus? Será que a tradição está distorcendo a sua maneira de ver o cristianismo? Você quer ter um relacionamento com Deus, mas não busca experiências que te proporcionem isso? O ambiente que você está inserido fala mais alto do que a sua vontade de ser alguém diferente? Será que o criticismo que você aprendeu na faculdade está te impossibilitando de acreditar na autoridade da Bíblia? Será que a Bíblia está deixando de ser suficiente para definir a sua moralidade e as suas crenças? Infelizmente, a única resposta que eu tenho é fé. Ponto final. Você precisa dela se quiser manter firme a sua vida no cristianismo. Sem fé, tudo não vai passar de uma historinha de um super-herói que viveu há milhares de anos atrás e tal. Gente, a Bíblia é real, entenda isso. Não é roteiro escrito por Hollywood, ela foi escrita por Deus. Ela tem informações que podem transformar a sua vida hoje. Por isso, leia mais a Bíblia. Você quer fazer isso a partir de hoje? E se você quiser entender melhor a Bíblia, eu quero convidar você a pedir um dos nossos estudos bíblicos gratuitos. Você pode pedir clicando aqui no link da descrição ou entrando em contato com a gente via WhatsApp aqui na tela, beleza? Entra lá.